assim: sede, pois, imitadores de Deus, como os filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício de Deus, em cheiro suave. Amém? O próprio Cristo, ele teve que vir se fazer de sacrifício para poder cobrir o meu e o seu pecado. Por quê? Porque desde que o homem pecou, foi prestado sacrifício para Deus. Era necessário sempre estar fazendo holocausto, sempre estar queimando animais, fazendo sacrifício, derramando sangue, para poder expiar o pecado do povo, fazer a expiação. Porque não perdoava, não era capaz, não seria capaz um animal ser sacrificado e aquele sangue poder remir o nosso pecado. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso pecado estava fedendo as narinas dele. Então foi necessário ele enviar o próprio Cordeiro. Mas agora não é um animal, mas sim o Cristo vivo. O Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Foi esse que veio e se entregou como holocausto para poder pagar o nosso pecado. Só o sangue de Jesus Cristo tem esse poder e teve esse poder de poder pagar todas as transgressões do homem, desde o princípio que o homem transgrediu os mandamentos, desde o princípio que o homem escolheu desobedecer o próprio Criador. E não é diferente, ainda continuamos desobedecendo aquele que tudo fez, aquele que tudo formou. Mas só que eu te digo nesta noite, o sangue da nova e eterna aliança já foi derramado por você e por mim. Então o sangue de Cristo, ele já pagou o meu e o seu pecado na cruz. O que tem que acontecer agora é nós crermos no poder desse sangue que foi capaz de pagar todo o pecado, de pagar todas aquelas transgressões que o homem fez no jardim e que por causa do primeiro homem, da desobediência dele, a morte, ela imperou na vida de todos os homens. Por isso que Cristo veio e através do seu sacrifício na cruz, da sua ressurreição, a graça nos alcançou. Então a vida alcançou cada um de nós. O que temos que aceitar é a vida que se chama Cristo Jesus. Porque quando a gente está vivendo a vida de conforme o nosso querer, a nossa vontade, ainda não encontramos o Cristo, que é a vida. Ainda não aceitamos o sacrifício da graça. Ainda não recebemos o sangue que jorrou do Calvário para pagar os nossos pecados. Ele já pagou a nossa dívida? Sim. Mas a gente tem que crer que Ele pagou. E que Ele perdoou. Que Ele levou sobre si todo aquele pecado. Toda aquela culpa que não era dele. Mas que Ele se fez maldito para nos tornar bendito do Pai. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele veio, Ele foi crucificado, Ele foi morto. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então Ele venceu. E todo aquele que está em Cristo, esse vence o mundo. Porque Cristo venceu a morte. Ele já triunfou sobre a morte. Porque Ele é vida. A morte não pode detê-lo. Porque a morte não tem força suficiente. Por mais que ela pegue um homem hoje aqui, ela leve para o pó. Mas um dia Ele ressuscitará em Cristo Jesus. Aquele que recebe, aquele que confessa que Cristo é o único e suficiente Salvador. Porque Jesus, Ele liberou a vida. A vida está aí, a vida é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é a água, Ele é o pão, Ele é a redenção para mim e para você. O que temos é que crer nesse Jesus, no Todo-Poderoso Príncipe da Paz. Mas há a condenação, porque aquele que não aceita Cristo,
Aquele que não recebe Cristo, a palavra vai dizer que já está condenado. Por que condenado? Porque não aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Porque não confessou Cristo Jesus, porque não recebeu a graça que foi liberada para cada um de nós, que foi disponibilizada para cada um, para todo aquele que aceita. Porque a palavra do Senhor fala, olha, que Cristo, Ele não veio julgar, mas Ele veio salvar, Ele veio buscar o que se havia perdido. E esse resgate, Cristo, Ele já fez. Ele não vai fazer mais outro resgate, porque o resgate Ele fez através da sua própria vida. E a palavra vai dizer que ninguém podia tomar a vida dele, mas Ele entregava por amor de cada um. E foi isso que Ele fez. Deus, Ele amou o mundo que Ele entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele já morreu. E o último transporte para o homem entrar no céu se chama Cristo. Não vai mais haver outro derramamento de sangue, não vai haver mais outro véu rasgado, porque o véu já se rasgou e não fechou mais, porque Cristo é a própria porta. O véu se rasgou, a partir do véu foi estabelecido o caminho e a porta. No lugar do véu está a porta, e a porta é Cristo, e só podemos entrar no céu através de Cristo. E é momento de nós nos arrepender, porque é chegado o dia do Senhor, é chegado o dia da sua justiça sobre a terra, e que a gente não venha ser pego de surpresa, que a gente não venha como de improviso aquele dia, né? Porque o Senhor fala, olha, se o homem da casa, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele estaria preparado. Mas Cristo, Ele estava simbolizando a sua vinda, porque ninguém sabe, só Ele e o Pai. Ele não sabia porque Ele estava em carne, Ele veio como um homem. Mas depois de que Ele já sentou no trono, está do lado do Pai, e Ele é o Pai é Ele, é um só. Então não há segredo entre Deus e Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi para tudo que existe no mundo foi feito por Ele e para Ele. Então Ele sabe o dia da sua vinda. Nós não sabemos, mas Ele fala que nada ficará escondido aos escolhidos. Ele não vai fazer nada antes que Ele avise o povo dele. E a gente está vendo os seus sinais. Os sinais da vinda de Cristo estão se manifestando nos 4 cantos da terra. Não queira esperar a última hora, porque talvez não tenha chance. A última hora é essa, de você se achegar a Jesus, de você confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, meu amado. Não espere coisas piores acontecer para vir para perto de Jesus Cristo, porque coisas ruins vai acontecer, isso é fato, porque a palavra dele, ela não volta vazia e não vai passar a sua palavra, porque a sua palavra, ela é verdadeira. Então ela vai se cumprir, querendo eu ou você ou não importa. O que importa aqui é a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele tem compromisso, não é comigo que estou aqui nesta noite anunciando o Evangelho de Cristo. Cristo, Ele tem zelo, é pela palavra, Ele zela pela palavra. Foi por essa palavra que Jesus veio, para ela ser anunciada, para ela poder alcançar todos povos, línguas, nações, raça. Foi por isso que Cristo veio, para pregoar as boas novas, o evangelho da graça, o evangelho da nova e aliança eterna, que Ele mesmo é a aliança. E essa aliança é inquebrável, porque a aliança é o próprio Cristo. A primeira aliança, ela foi quebrada, mas a aliança agora, essa é eterna, porque a aliança é Cristo Jesus. Aleluia! Então aceite Jesus como seu Salvador, porque Ele está voltando, meu amado, e a terra está tremendo, mas eu te digo uma coisa, ela vai tremer mais ainda. Jesus, Ele vai abalar
as estruturas do planeta Terra, porque Ele é Deus e Ele é poderoso. E Ele fala que quando o povo vira as costas para Ele, Ele também vira as costas para o povo. Aquele que buscar, encontra. Mas aquele que não quiser, aquele que rejeitar Ele, Ele também o rejeitará, porque Ele é Deus. Ele não obriga a ninguém. Ele deixa cada um seguir o seu rumo, a sua vida conforme o seu querer, a sua vontade. Mas a sua justiça, ela é feita, porque Ele deixa a gente plantar, mas Ele também permite que colhemos. Então isso é fato. Então que você nesta noite fique com essa palavra. Olhe para o alto, que de lá vem o teu socorro, e teu socorro é Jesus Cristo. Se apegue a Ele, se volte para Ele. Se você está afastado, venha. Se você nunca veio, venha para Cristo, porque Ele está voltando. Temos uma alma em nós, e esta alma tem uma sentença para ela: ou salvação ou condenação, ou juízo ou misericórdia. Mas todos nós prestaremos conta do que a gente faz na terra, do que a gente faz em nosso corpo. Até o próprio Cristo, Ele não tinha pecado, Ele não tinha falha nenhuma, mas quando Ele levou o nosso pecado sobre si, Ele padeceu, Ele sofreu, Ele foi moído, Ele foi ferido, Ele sofreu todas as dores e afrontas. Por quê? Porque Ele estava carregando o meu e o seu pecado. E o pecado, para o pecado há a morte, a condenação. Porque Cristo, Ele já veio, Ele já nos absolveu do pecado que nos separava de Deus. O que basta é agora a gente aceitar. Está aí o caminho é Cristo. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por Cristo Jesus.